Aí pessoal, beleza? Eu estou aqui com uma prova de 2017 do bloco 2, tá? Eu vou resolver para vocês, lógico não a parte de química, a parte de mecânica geral, tá? Primeira coisa, é importante aqui notar, não sei se vai ser igual, mas eles permitiram que escolhesse 3 de 4 questões. Isso porque as questões de mecânica têm muito cálculo, então seria muito tempo para fazer as 4 questões. Eu acho que eu não vou nem conseguir fazer aqui num vídeo só, vou ter que fazer 2 vídeos. Então, por causa disso, eles pediram para escolher 3 das 4 questões, mas eu vou resolver as 4 aqui. Outra coisa, o formulário é muito simples, tá? O formulário que tem aqui na prova é muito simples, não é suficiente para resolver a prova, então tem que saber algumas coisas aí de cor. E as respostas podem ser dadas em termos de raiz quadrada, seno e cosseno de ângulos, ou seja, a gente não precisa resolver numericamente. Isso facilita a vida, a gente deixa as respostas lá em, sei lá, 2 raiz de 3. É ótimo, mas você nunca sabe como que está no gabarito. Então tem o lado bom, mas tem o lado ruim, que o gabarito pode estar assim, ou pode estar raiz de 12, e você não sabe se está assim, se está assim, ou então ele pode colocar esse valor aqui, e aí você não sabendo como está isso, você não sabe como vai ser corrigido. A gente sabe que na Univesp eles estão corrigindo a risca como está no gabarito, e dificilmente a gente vai conseguir saber exatamente como está no gabarito, e aí tem alguns problemas na hora de correção, então tem que ficar bem esperto na hora de pedir revisão de prova, beleza? Então vamos lá, vamos começar a resolver. O primeiro exercício é mais genérico, está falando aqui para determinar as equações de Euler-Lagrange quando a gente usa coordenadas cartesianas, tá? X, Y, Z, num movimento de uma partícula que está sujeita a uma força que deriva de uma energia potencial que só depende das coordenadas X e Y. A gente tem um potencial V de X e Y, beleza? Então vamos escrever aqui as equações de Euler-Lagrange para esse caso. Então criei aqui um arquivo novo, a gente vai começar com as nossas coordenadas. Eu vou escrever aqui o vetor de coordenadas R igual a X, Y e Z. Tá? Isso aqui também pode ser escrito como X na direção Y, mais Y na direção J e Z na direção K. Tá? E aí a gente vai calcular bom, isso aqui é o R e a gente quer a energia cinética. A energia cinética é mv ao quadrado, né? O V é a derivada do R ao quadrado sobre 2. Ok? E como que eu calculo R ponto? Eu tenho que fazer a derivada disso aqui, né? Que é a derivada da soma, é a soma das derivadas. Eu vou derivar no tempo. Lembra? Quando eu coloco o ponto aqui em cima, significa que eu vou derivar no tempo. E aí cada um desses eu posso derivar no tempo. A derivada do x é o x ponto, do y é y ponto, do z é o z ponto, tá? As direções continuam. E a gente soma cada uma das derivadas. Isso aqui é o meu r ponto, tá? E o r ponto ao quadrado? Isso aqui é a mesma coisa que x ponto, y ponto e z ponto, tá? E aí quando eu fizer o r ponto ao quadrado, eu vou fazer o r ponto vezes o r ponto, que é igual a esse vetor aqui vezes ele mesmo. É um produto escalar, tá? O que significa o produto escalar? Significa que eu vou multiplicar termo por termo. Então esse cara com esse cara com esse e esse com esse, e vou somar, tá? A gente pode fazer também, dizer que I vezes J é 0, I vezes K é 0, e o I vezes ele mesmo é 1. Né? Então, se você multiplicar isso aqui por ele mesmo, você vai ter x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, tá? Então, o nosso t é m vezes isso daqui sobre 2. Então, isso aqui é o r ponto ao quadrado.
E o nosso V é um V de x e y. Então eu tenho aqui a minha lagrangiana, ela é o t menos o v, então ela vai ser m sobre 2 do x ponto quadrado mais y ponto quadrado mais z ponto ao quadrado menos um v de x e y. Tá? Agora eu vou escrever a equação de Euler-Lagrange. Quem é a equação de Euler-Lagrange? O ddt do del L del x ponto menos o del L del x é igual a zero. E vou repetir isso para o y e para o z. Tá? Quem que é o del L del x ponto? Del L del x ponto vai ser, vou derivar isso aqui em função de x ponto. O único lugar que tem x ponto é aqui. Todo o resto dá zero quando eu derivo em x ponto. Então eu tenho m sobre 2 x ponto ao quadrado. O quadrado cai multiplicando e vai dividir por 2 e vai cancelar. E vai ficar simplesmente m x ponto. E aí o ddt disso aqui, o ddt do del L del x ponto é m x 2 pontos. E o del L del x, aqui eu não tenho x, não tenho x, não tenho x. Então essa derivada aqui dá zero. Aqui eu tenho x, tá? Então isso aqui vai ser menos o del V del x. Ok? Que a gente não sabe quanto é, porque a gente não sabe quem é o V de x, mas tudo bem, é genérico. É isso mesmo que a gente tem que chegar. E aí eu vou ter a minha equação. Essa equação aqui vai me dar que mx 2 pontos, então mx 2 pontos, menos o del L del x é menos del V del x, então vai ficar mais del V del x é igual a zero. E eu vou repetir isso para o y e para o z. Só que é simétrico, o y é igualzinho aqui. Então vai ser m y 2 pontos mais del V del y é igual a zero. E eu tenho que o m z 2 pontos mais del V del z é igual a zero. Tá? Isso aqui a gente sabe que dá zero, mas a gente pode escrever del V del z, porque o v não depende do z. Então, se eu derivar em z, isso aqui vai dar zero. Tá? A gente ainda pode dizer, essas três equações aqui elas são separadas, então a gente tem um sistema de equações. Mas a gente pode escrever elas juntas, mas separadas ao mesmo tempo, dizendo que isso é na direção I, isso aqui é na direção J, isso aqui é na direção K. Tá? Então eu vou dizer que eu tenho m x 2 pontos mais del V del x na direção I mais o m y 2 pontos mais del V del y na direção J mais, aí eu vou continuar aqui na linha de baixo, m z 2 pontos, eu vou botar aqui o del V del z, mas lembrando que ele é igual a zero, na direção K, isso tudo aqui é igual a zero. E a gente pode reescrever isso botando, por exemplo, o m em evidência, já que ele aparece aqui. Então isso aqui pode ser escrito assim, ó, m, aí eu vou botar x 2 pontos na direção I, mais y 2 pontos na direção J, mais z 2 pontos. Z 2 pontos
na direção K. Aí mais o del V, del X na direção Y, mais del V, del Y na direção J, e o del V, del Z na direção K igual a 0. Tá? Isso aqui é M, X 2 pontos, Y 2 pontos, Z 2 pontos, mais del V, del X, del V, del Y, del V, del Z. Tá? Então, escrevi aqui da forma vetorial, que é M, o R 2 pontos, tá? O vetor R 2 pontos, o X, o Y, Z derivado. Tá? Lembrando aqui que o R é o X, Y, Z, o R ponto é X ponto, Y ponto, Z ponto, e o R 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Né? E aqui a gente tem a derivada do V em X, em Y e Z. Isso aqui é a mesma coisa que o gradiente do V. Ah, para quem não lembra de gradiente, tem em álgebra linear, a gente aprendeu o que é gradiente, em cálculo 2 também. Tá? É a derivada em cada uma das componentes, isso aqui é um vetor. E isso aqui igual a 0. Tá? O gradiente do vetor é a própria força, porque a gente falou aqui, o exercício dizia, né, a força derivada de uma energia potencial. Então a gente tem exatamente aqui que isso aqui é M, R 2 pontos, o gradiente do V é menos a força, então menos a força que depende de X e Y aí. Tá? Bom, a força é igual a 0, tá? E isso aqui dá aquela formulinha famosa que a força é M, R 2 pontos. Vamos dar uma travadinha aqui. Opa, M, R 2 pontos. Tá? A força é igual a MA, mais ou menos. Ok? Só que é vetorial. Aqui também esqueci. Vetor e vetor. Beleza? Então essa aqui é a resposta da questão 1. Eu vou resolver agora a questão 2. A prova de mecânica tem uma coisa que assim, mecânica é muito cálculo, tá? Mecânica é cálculo aplicado. Então a gente vai usar bastante cálculo aí, então estejam preparados. Essa questão 2 aqui a gente vai fazer uma integral. Duas, aliás. Então vamos lá. Considerando-se rotações ao longo de um eixo, tá, perpendicular a uma haste delgada, então aqui a gente tem uma haste delgada, a gente, de comprimento L e massa M, determine explicitamente o momento de inércia para os dois casos. Tá? O caso é em que eu tenho o eixo de rotação aqui no centro da barra e o outro na borda da barra. O que é o momento de inércia? Vamos lá. A gente sabe que se eu tenho um eixo aqui e eu tenho uma partícula girando ao redor desse eixo, essa partícula ela tem massa M, tá? O momento e ela está a uma distância R aqui do centro. O momento de inércia dessa partícula é I igual a mR ao quadrado. Ok? Isso aqui é o momento de inércia. Tem um vídeo que eu falo sobre o momento de inércia, que mostra mais ou menos de onde vem, mas a ideia é que o momento de inércia para uma partícula é mR ao quadrado. Agora, aqui a gente tem várias partículas. Na verdade, é uma densidade toda de partículas, tá? Um contínuo de partículas. Cada partícula tem uma massazinha m. E para cada uma delas, a gente tem, na verdade, a massa de uma partícula vai ser dm. E aí, para cada uma delas, eu vou calcular um i, que na verdade vai ser um di, que vai ser um r ao quadrado vezes um dm. Tá? E aí eu vou integrar isso aqui na barra inteira, que é como se eu fosse somar
o momento de inércia de cada uma dessas partículas para ter um momento de inércia total, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer isso aqui em outro arquivo. Vou criar um arquivo novo aqui. E a gente vai fazer isso. Vou começar por esse exercício, pelo item B, tá? Do exercício, que eu acho que é mais claro de entender. Então aqui eu tenho o meu eixo. E eu tenho aqui a minha barra. Aí eu vou pegar um pedacinho dessa barra daqui, tá? Não vou pegar esse primeiro pedacinho, não. Vou pegar um pedacinho aqui mais ou menos no meio, porque aí a gente vai entender por quê. Esse pedacinho aqui, ele tem uma massa que é um pedaço da massa da barra inteira. E ele tem uma largura aqui, que eu vou chamar de dr. E ele está num ponto R, tá? dr é porque é uma variação pequena do R para eu achar essa largura aqui. A altura não importa muito, a gente vai ignorar, vai fingir que ela é delgada, que ela é fina o suficiente, que essa altura não importa, tá? A barra inteira tem a massa M. Qual que é a massa desse pedacinho daqui? Então eu vou pegar, eu sei que o comprimento dessa barra aqui é L, tá? Então eu vou pegar a massa, dividir por todo o comprimento e vou multiplicar pelo pedacinho dr. Então eu vou falar que o meu pedacinho de massa, ele é a massa inteira dividido pelo L, isso me dá a densidade de massa, então vai me dar a massa de um infinitesimal, e eu vou multiplicar por dr para ter a massa desse pedacinho daqui. Tá? Então eu divido pelo comprimento inteiro e multiplico pelo comprimento do pedacinho que eu quero. Então essa aqui é a minha densidade de massa. E eu sei que o meu I, meu DI, é o R ao quadrado dm, e eu vou querer integrar o I. Tá? Então eu vou falar que a minha integral de DI, ela é a integral de R ao quadrado, e aí a massa em função do R é M sobre L dr. Tá? E eu vou integrar, então, no R. Só que de quanto até quanto? Eu vou pegar desde esse pedacinho aqui, que está na posição R igual a 0, até esse pedacinho aqui, que está na posição R igual a L. Tá? Então, eu vou integrar de 0 até L. O M sobre L é uma constante, então ele vai sair da integral. M sobre L, integral de R ao quadrado, dr, de 0 até L. Isso aqui é M sobre L, R ao cubo, sobre 3. Tá? Porque a integral de R ao quadrado é R ao cubo sobre 3. Se eu derivar isso, o 3 cai, cancela com esse 3 dividindo aqui, e vai ficar só R ao quadrado. E aí eu vou substituir de 0 até L. E isso, então, é o meu I. O I é a integral do DI. E aí o I vai ser M sobre L. Esse 3 eu vou botar aqui. Tá? E aí eu vou substituir L ao cubo menos 0 ao cubo. Isso aqui é simplesmente M L ao cubo sobre 3L. E aí esse L cancela com esse cubo, fica quadrado aqui. E aí vai ficar M L ao quadrado sobre 3. Tá? Então esse aqui é a resposta do item B, que eu estou girando a minha barra ao redor do centro. Tá? O item A, a minha barra está aqui. Está girando aqui ao redor desse eixo. Então, ela vai... É a mesma coisa, tá? Então, eu tenho também aqui o meu dm, é a mesma coisa. Ele era a mesma coisa que valia aqui, m sobre L dr. Vou escrever aqui, m sobre L dr. Então, a minha integral é a mesma coisa, o I é igual à integral do DI, que é igual à integral do R ao quadrado dm, tá? Que vai ser a integral de R ao quadrado M sobre L dr. Qual que é a diferença? É que aqui eu vou começar aqui L sobre 2, negativo, e aqui vai terminar
em L sobre 2. Então, em vez de começar no 0 e terminar no L, eu vou começar no menos L sobre 2, né? Essa posição aqui é R igual a menos L sobre 2, e essa última posição aqui é R igual a L sobre 2. Tá? Então é parecido com aqui, eu só mudo o intervalo de integração e isso vai fazer toda a diferença. Então aqui eu vou escrever de L sobre 2 até, de menos L sobre 2 até L sobre 2. Então meu I vai ser igual, o M sobre L sai da integral, a integral do R ao quadrado a gente já viu que é R ao cubo sobre 3, de menos L sobre 2 até L sobre 2. Então vai ficar M sobre, vou escrever de novo aqui, 3L, tá? Passei esse 3 para cá, e agora vou escrever L sobre 2 ao cubo, então vou escrever aqui um colchete, que é esse cara daqui, menos L sobre 2 ao cubo. Então, o meu I, nesse caso aqui, vai ser igual M sobre 3L. L sobre 2 ao cubo vai ser L ao cubo sobre 8. Menos, aqui vai dar menos L ao cubo sobre 8, então vai ficar mais L ao cubo sobre 8. E isso aqui vai me dar 2L ao cubo sobre 8, que é L ao cubo sobre 4. Então, M sobre 3L vezes L ao cubo sobre 4. Aí o cubo, de novo, cancela com L aqui. E o 3 vezes o 4 dá 12. Então, vai ficar ML ao quadrado sobre 12. Tá? Lembrando que esse aqui é o item A e esse aqui é o item B. Tá? É importante, o item A gente está com o eixo de rotação no centro de massa. Tá? O item B está deslocado do centro de massa por uma distância L sobre 2. Okay? Então, se eu deslocar esse cara para cá, é L sobre 2. E isso entra com o que a gente chama de teorema dos eixos paralelos. Então, deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta. Vou desenhar aqui de vermelho o eixo paralelo ao eixo azul. Tá? E ele é paralelo por uma distância L sobre 2. Tá? Então, o item C pedia para eu mostrar... Opa, está aqui o item C. Pedia para eu verificar o teorema dos eixos paralelos. O que o teorema dos eixos paralelos diz? Que o meu I do eixo paralelo, então que é do eixo vermelho, ele vai ser igual o I do centro de massa mais o deslocamento. Então, mais L, na verdade, é mais D ao quadrado sobre 2, se eu não me engano. É MD ao quadrado sobre 2. E aí, bom, estou na dúvida se é isso mesmo, mas vou verificar. O I do centro de massa é esse aqui que a gente calculou. Então, eu vou dizer que o meu I, ele vai ser ML ao quadrado sobre 12, mais M, a distância aqui, vou botar M sobre 2, e a distância ao quadrado é L sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar L sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, eu tenho ML ao quadrado sobre 12 mais M sobre 2 vezes L ao quadrado sobre 4. Tá? Isso aqui dá 8. Então, vou escrever aqui 8. ML ao quadrado sobre 8. Agora eu tenho que somar
esses dois, tá? O mínimo múltiplo comum aqui, o mínimo divisor comum aqui vai ser 24. Então vamos multiplicar este daqui por 2 e este daqui por 3. Então vai ficar 2ml ao quadrado sobre 24 mais 3ml ao quadrado sobre 24. Tá? Isso aqui deu... Eu acho que eu esqueci algum número aqui. Eu acho que não tem esse 2 daqui. Desculpa, não tem esse 2 aqui. Tá? md ao quadrado, só isso. Então vou corrigir aqui. Desculpa, viu, gente? Mas às vezes acontece, a gente não lembra todas as fórmulas de cabeça. Eu vou corrigir aqui, depois eu escrevo de novo. Então, ml ao quadrado sobre 2 vai ficar ml ao quadrado sobre 4. Então, esse cara aqui eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo. Ah, e mais uma coisa. Bom, vamos lá. Aí eu vou somar aqui, então isso aqui vai ficar 4ml ao quadrado sobre 12, que é igual a ml ao quadrado sobre 3. Então, nesse eixo aqui, o meu i tem que ser ml ao quadrado sobre 3 e é ml ao quadrado sobre 3. Então, a gente provou que o teorema dos eixos paralelos está válido com isso daqui, tá? Então, o teorema do eixo paralelo diz que o meu i no eixo paralelo, vou até chamar aqui do eixo paralelo, é o i do centro de massa mais md ao quadrado. Beleza? Então, acho que por esse vídeo tá certo, tá ótimo. E eu vou mostrar depois os exercícios 3 e 4, que tem mais cálculo ainda do que esses dois. Beleza? Então, fiquem atentos aí. Até o próximo vídeo.